Glória a Deus, estamos na casa do Senhor e é sempre um motivo de alegria, porque o Senhor trabalha as nossas vidas e Ele nos dá ânimo e fôlego novo. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da palavra e eu quero falar de algo que persegue, vou colocar assim, que persegue a gente. Tem uma coisa chamada passado. O negócio pode estar grudado na nossa canela e parece que não sai. A Bíblia diz assim que o pecado tenazmente nos assedia. Eu costumo dizer assim que o passado tenazmente nos assedia. Porque uma coisa complicada é a gente andar com alguma coisa colada atrás da gente. Mas abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, que nós vamos falar um pouquinho essa noite a respeito do passado. Como trabalhar, como lidar e como vencer e superar em nome de Jesus. Mateus capítulo 1. Todo mundo? Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela terá um menino e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados deles. Quando o anjo veio anunciar o nascimento de Jesus, a palavra foi: colocará o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de socorro. E esse socorro só pode ser dado por Cristo. Nós, na nossa vida, aprendemos muita coisa e a gente consegue se virar em muitas coisas. Se aperta de um lado, a gente corre do outro. Se tem uma necessidade, a gente se vira, dá um jeito, consegue fazer. E nós vamos viver na nossa vida, desenvolvendo capacidades ou desenvolvendo maneiras de poder sobreviver melhor. Mas a Bíblia fala que tem algo que você e eu não podemos vencer só. Não dá para vencer com esforço, não dá para vencer com boa vontade, não dá para vencer com pensamento positivo, não dá para vencer com oração forte, não dá. Isso é o pecado. Por isso, Jesus veio ao mundo. Para quê? Para salvar o seu povo dos pecados deles. O restante, a gente consegue. A gente se vira e a gente vai levando. Mas pecado, ninguém vence por esforço. Pecado, ninguém vence por vontade. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador foi enviado ao mundo, que é Jesus Cristo. E quando ele veio ao mundo, a Bíblia diz que ele veio para salvar aquele que estava perdido. E ele veio para ajudar um povo perdido nos seus pecados, perdido nos seus delitos. E grande parte das vezes nós estávamos, nos encontrávamos perdidos num estilo de vida pecaminoso. Um estilo de vida completamente contrário à vontade de Deus. Um estilo de vida muitas vezes de mentira. Um estilo de vida muitas vezes de falsidade. Um estilo de vida algumas vezes de grande frustração. Um estilo de vida muitas vezes recriminado pela sociedade e por isso deixou grandes estigmas dentro de cada um de nós. É assim que cada um de nós nos encontramos. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para nos livrar, para nos libertar. E Ele veio e disse: eu vim para vocês, para que vocês possam ter vida. Mas não é qualquer vida. É vida? Como é a vida que Jesus prometeu? É abundância. O que é uma vida abundante? Plena, farta, que tem condição de superar, que tem condição de ser melhor do que todo estilo de vida proposto por aí. Só que aí a gente tem um encontro com Cristo. E a gente ouve a palavra dizendo: você está livre, você está liberto, seus pecados foram perdoados, não há mais dor, não há mais culpa, Cristo levou sobre ele o seu pecado. A gente ouve, dá uma risadinha, que bom, obrigado por ouvir isso, está certo, acabou
acabou a mensagem, a gente volta para a nossa casa. E a gente continua a mesma vida. E a gente continua da mesma forma. Aí vem uma outra pessoa e fala: Jesus morreu para te libertar, seus pecados foram perdoados, você está livre, não precisa mais ser como é, não precisa mais carregar esse peso, não precisa mais tanta dor, não precisa mais tanta mágoa, há condição de superação. E a gente olha: que bom, Jesus libertou, glória a Deus. E a gente volta. E aquele que era magoado continua sendo. Aquele que estava amargurado continua sendo. E o angustiado continua sendo. Mas a Bíblia não diz que Jesus veio ao mundo para livrar as pessoas dos pecados deles, para dar uma vida abundante? Então o que está acontecendo? Por que é que a gente ouve uma mensagem? Por que é que nós ouvimos a respeito da libertação de Jesus? Mas quando nós voltamos para a nossa vida, a angústia continua, o medo continua, o pavor continua, a mágoa continua, a frustração continua. Cadê a vida abundante? Algumas pessoas ficaram desacreditadas. Cansou. Chega desse negócio de falar de Jesus. Eu sei, Ele é bom. Eu sei, Ele morreu na cruz. Eu sei essas coisas, mas chega disso. Porque eles ouviram mensagens. Só que quando elas declararam com a vida real, o perdão que era necessário, a superação que era necessária, não aconteceu. A resolução daquele problema que parecia insolúvel, ele continuou sendo insolúvel. E o máximo que elas conseguiram foi lidar com aquilo lá. E quando elas começam a ouvir a respeito, Jesus é bom, salvou, libertou, perdoou o pecado, elas olham, fazem aquela cara de paisagem, igual alguns, né? Outros fecham a cara e falam: vai pra lá com esse negócio de Jesus pra lá. Certa vez a gente foi evangelizar e a gente bateu, a gente não, alguém aqui da equipe. Nós saímos e uma das casas que a pessoa bateu, aí bateu e falou: eu vim falar de Jesus, que negócio de Jesus, vai arrumar o que fazer, vai você pra lá, Jesus pra lá, e tudo pra lá, fechou a porta e deixou aí. Deus abençoe, fica bem, Jesus é bom, e saiu. Mas em geral, quando se ouve Jesus, palavra, igreja, posso fazer uma oração? Pode. Obrigada. É lindo. Que bom. Jesus é tudo de bom. Ouviu? Mas a mudança não acontece. O encontro com Cristo não acontece. A consciência do pecado perdoado, ela não acontece. Então, muitas pessoas permanecem presas quando elas já foram livres e libertas. Jesus veio para que pudéssemos ter vida, mas não qualquer vida, uma vida abundante. Algumas vezes, quando as pessoas têm um encontro com Jesus e elas ouvem assim: Jesus pode mudar a sua vida, libertar a sua vida e dar um novo sentido para a sua vida. Elas olham e falam: tá bom, mas você não sabe como é minha vida, você não sabe o meu problema. Eu já fui na igreja, já fizeram oração forte, já levaram meu nome lá não sei na onde, já falaram não sei o que, mas nada acontece. E a gente tem um rapaz na Bíblia que aconteceu isso. Está aberto em Mateus? Vai lá para João. Permaneça com a sua Bíblia aberta hoje à noite. João capítulo 5. Todo mundo? Ótimo, versículo 2. A palavra diz o seguinte: ali existe um tanque que tem 5 entradas e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque chama Betesda. Versículo 3. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas, porque de vez em quando um anjo passava e agitava as águas, e o primeiro doente que entrava naquele tanque, depois disso, se sarava. Versículo 6. Jesus viu um homem deitado, e sabendo que fazia tempo que ele estava aí, grava essa palavra, fazia tempo, essas duas palavrinhas, e que ele era doente, perguntou: quer ficar curado? E ele respondeu o quê? Quero! Foi? A sua Bíblia está assim? Não. A minha também não. Senhor,
não tem ninguém para me colocar no tanque quando essa água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente vem antes de mim. Sabe o que é isso? Algumas vezes, tudo que a pessoa tem é o estilo de vida dela. Esse rapaz, há muitos anos, estava naquela situação. Ele já tinha tentado, mas todas as vezes que ele tentava a cura naquele tanque, alguém chegava primeiro. Não foi uma tentativa, não foram duas tentativas. São 38 anos tentando, esperando, desejando a mudança. Mas nada. Ele só sabia aquilo. Sabia que existia uma possibilidade de cura. Ele sabia que havia uma chance para ele ser curado. Mas a mente, a vida, o estilo de vida, preso. E Jesus chega e fala: ei, quer ser curado? A resposta lógica devia: quero. Mas a mente presa ao estilo de vida, a mente presa em todos os anos cativo, a mente presa em tantas tentativas frustradas, a hora que o Senhor Jesus pergunta: quer ser curado? Ele fala: que jeito? Não tem condição, não dá, eu tentei, não tenho preguiça, eu estou aqui do lado do poço, eu estou na porta, eu estou no lugar certo, mas que jeito eu vou ser curado? A hora que eu tento, vem alguém antes de mim e não dá. O que eu vou fazer? A Bíblia diz: Jesus veio para dar vida abundante. A gente vê, ouve, faz cara de paisagem e no fundo pensa o seguinte: tá bom, ele veio para dar vida abundante, mas que jeito? Olha para o que eu tenho, eu não tenho dinheiro. Olha para o que eu tenho, eu não tenho saúde. Olha para o que eu tenho, ninguém me ajuda. Olha aí, eu até tentei, mas a pessoa não coopera. Eu fui, eu me esforcei. Ele veio para dar vida abundante, me mandaram ler a Bíblia, eu li, mas cadê a mudança? Me mandaram para a igreja, eu fui, cadê a mudança? Me falaram que alguém fazia uma oração forte, eu fui. Cadê a mudança? Ele ouve: Jesus pode te dar vida abundante. E a pessoa responde: aham. Mas que jeito? Orar, eu já orei. Fazer reza forte, eu já fiz. Até simpatia precisou, eu fiz também. Eu fui lá naquele local que o pessoal disse que tinha alguém que falava bem, eu fui. Cadê? E a gente passa a ser incrédulo, desacreditado, frustrado. Por quê? Porque tudo que temos são tentativas frustradas de melhora. Porque tudo que temos são os esforços, ou os inúmeros esforços para melhorar, e nada aconteceu. E Jesus chega e fala: você quer ser curado? E o passado vem à tona na mente dele. Querer ser curado é uma coisa, ter a chance disso é outra. Fala pra mim que você nunca pensou, ou nunca passou pela cabeça, um dia você acordar e terá a oportunidade, aquela que vai mudar a sua vida. Se alguém jogasse e falava: eu vou jogar lá na loto, na cena, não sei lá como é que chama hoje em dia, e você fala: olha, eu vou jogar, e aí aquele dinheiro vai entrar e vai ser tudo novo. Ou então eu vou ouvir uma palavra, eu só estou esperando, aquela pessoa vai dar a palavra que vai libertar, que vai mudar tudo. Tem aí, né, por aí, em todo lugar tem, aqui deve ter também, mas a gente tinha lá no interior de onde a gente veio, um rapaz que ele era conhecido, ele tinha uma casinha bem simples, morava lá numa casinha e ele era conhecido como profeta. As pessoas de todo canto, de todas as igrejas, de todo lugar, ia lá porque ele tinha uma palavra revelada que ia revelar a vida da pessoa. E muita gente foi. E muita gente foi. E atrás de algo novo, vai dar uma palavra que vai mudar. Que palavra que vai mudar? Ele vinha, falava, sei lá, sua saúde, seu casamento. Geralmente a pessoa sem problema sentimental, de saúde é coisa em casa. Então não tem muita diferença. Para ser profeta desse jeito, não há muita diferença. Ele ia lá, falava do casamento,
falava de algo sentimental, falava umas palavrinhas lá, o povo ia atrás, todo mundo vai atrás, porque as pessoas querem algo que vai transformar a vida delas. O capítulo 5, versículo 8. Então Jesus disse: se levante, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Qual é a dificuldade? Nenhuma. Desde que haja um real encontro com Jesus Cristo. Esse homem passou 38 anos lutando com as próprias forças, indo atrás do caminho da cura que ele conhecia. Só que a hora que ele encontrou Cristo, Jesus transformou, deu a cura e fim, levanta e anda, pega a sua cama e vai. Nós não precisamos de mais uma doutrina. Nós não precisamos de mais alguém falando pra gente o que fazer ou não fazer. Nós não precisamos disso. Não necessitamos de uma nova religião. Não precisamos de uma nova revelação. Tudo foi revelado em Jesus Cristo. Ele é o caminho, não há outro. Ele é a verdade, não há outra. Ele é a vida e não há vida fora dele. Agora, a nossa mente está presa em tudo aquilo que a gente fez. E quando alguém fala, ele veio para dar vida abundante, você fala: eu sei, já decorei João 10. Eu sei. Em todas as Bíblias todo mundo fala. Mas cadê essa vida abundante? Eu vou falar algumas vezes, os nossos conceitos são tão fortes que nem quando a palavra tenta entrar para trazer mudança, os nossos conceitos não abrem a porta. Preso nos conceitos, presos nos nossos entendimentos, presos muitas vezes no nosso esforço. E Romanos diz para cada um de nós: olha, transforme a sua mente para experimentar a vida de Deus. Os nossos conceitos de certo e errado, os nossos conceitos do que é de Deus e não é de Deus, os nossos conceitos do que é cura, do que vem do Senhor, do que não vem, do que vai dar certo, não vai, os nossos conceitos nos prendem tanto que quando Deus tenta entrar para causar mudança, Ele não consegue. Mas vamos abrir mais um pouquinho a Bíblia, em Mateus 19. 16. Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou: mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: por que é que está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Nessa hora eu imagino que o coração dele encheu. Sabe quando você tem uma pergunta e você sabe a resposta? Você já teve essa sensação? Alguém fala: olha, eu vou fazer uma pergunta. Na hora que a pessoa faz a pergunta, você sabe a resposta, dá uma palpitação. Quando a gente fazia a prova, ou você vai num concurso, faz assim, a hora que você bate o olho na prova e você sabe, dá aquele negócio: eu sei, eu vou passar. Sabe aquela alegria? Eu imagino nesse momento, olha que o Senhor Jesus falou para ele assim: olha, guarda os mandamentos. O coração dele deve ter fervido, deve ter ficado super alegre, deve ter batido. E ele respondeu: eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Na minha Bíblia tem até um pontinho de exclamação no final da frase, para mostrar realmente ele deve ter ficado: oba, se isso é preciso para ir para o céu, eu estou fazendo tudo. E aí, o que mais então eu devo fazer? Se ele tivesse parado ali, né, a coisa podia amenizar. Mas ele entra: essa pergunta eu já sei, manda a próxima. Não mata, não rouba, não adultera. Ótimo, eu estou bem. Que mais? Que mais? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro para os pobres, e assim você terá a riqueza no céu. Depois disso, vem e me segue. E aí, quando o moço ouviu isso, é aquilo quando você responde a primeira pergunta certa, a segunda pergunta certa, tem mais 20, daí pra frente você não sabe mais nada. É aquela alegria das duas primeiras respostas certas, você torna com tristeza. Você fala: ai, chateado, né? Ai, meu Deus, não passo. Essa prova não vai dar, vou ter que fazer outra. E ele disse: o moço foi embora. Nossa, é mesmo?
Foi embora, triste. Por quê? Porque ele era muito rico. Jesus então disse aos seus discípulos: eu afirmo isso e é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Algumas pessoas falam: segue a Deus. Eu estou um passo de ir pro céu. Não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Rapaz, eu estou bem demais. Aquela pessoa é ótima, nunca matou. Sempre pagou as contas em dia. É uma pessoa excelente. Ela fica até cheia dela mesma. E aí Jesus vem e fala: ótimo. Só que esse é um conceito que você criou. Para que você possa ir para o céu, você tem que abrir mão do seu estilo de vida certinho e se entregar a mim. Algumas vezes nós somos ricos, ou seja, cheios, não de dinheiro, mas do nosso próprio estilo de vida. Algumas vezes nós gostamos de nos gabar da nossa bondade. Eu ajudo, eu dou esmola, eu faço bem, eu não falo de ninguém, eu não mato, eu não roubo. Ruim é aquele pessoal que está fazendo aquilo. Por isso Jesus disse: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Não é apenas porque ele está com a carteira cheia de dinheiro, mas é o coração que está cheio dele mesmo. Arrepender do quê? Não há arrependimento. Isso é vida. E eu estou melhor que a maioria. Mudar para quê? Para que mudar? Está tudo bem. Ruim tá o povo lá, eles estão precisando, eu estou bem. Eu queria me divertir, qual é o problema em se divertir? Esse jovem foi para Jesus porque no fundo ele sabia que ele estava fazendo certo. Ele sabia que ele cumpria os mandamentos. Mas Jesus falou: tem algo mais. Não basta cumprir os mandamentos, eu quero o seu coração para mim. Se entregue por completo. Algumas vezes entregamos áreas da nossa vida a Deus. Outras, essa daqui eu domino. Nós gostamos de ser bons em alguns momentos. Nós gostamos de deitar a cabeça no travesseiro toda noite e pensar: bom, sem não matar, nada. Roubar, nada. Enganar, nada. Oh, coisa linda. Só fiz o que eu fiz, nada, eu sou um anjo. Obrigada a Deus, porque o céu me pertence. A gente gosta. A gente vê Jó, e Jó tem várias e várias interpretações, mas esses dias eu lendo alguma coisa eu vi na vida de Jó. Jó, quando ele vai falar, todo o tempo ele faz o quê? Ele se justifica. Eu sou bom, eu não menti, eu não fiz mal, todos os mandamentos eu segui, que a propósito era verdade. O próprio Deus se refere a ele como homem reto e íntegro. Era verdade. Só que cada vez que os amigos vinham com uma resposta, indagando, ele se baseava na própria vida. O que eu fiz de errado? Eu não fiz de errado e eu quero que Deus venha aqui falar comigo. Porque Ele é meu juiz. Eu quero que Ele venha aqui me encontrar porque eu não fiz nada de errado. E a Bíblia diz que Deus vem ao encontro do Jó e fala: vamos conversar então. E a hora que Deus começa a falar com Jó, o que ele responde? Ai, não quero saber que eu estava certo. O Senhor é grande. Eu não quero saber se eu fiz certo. Deus é poderoso. Senhor, eu só conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço de verdade. Uma coisa importante para cada um de nós é que algumas vezes nós nos apoiamos na nossa vida correta. Nós nos apoiamos naquilo que fazemos de certo. E nós até nos apoiamos algumas vezes nos sofrimentos que a gente passa para apresentar diante de Deus. Mas a Bíblia nos diz que só podemos nos apoiar e nos apegar no sangue do Cordeiro, porque não há um justo sequer. A nossa vida não pode ser sinônimo de justificativa diante de Deus. Todos nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, ou não há justo sequer. Nós somos presos nos nossos conceitos. Nosso conceito de certo e errado leva a gente para um estilo de vida. E se eu creio que vai para o céu quem é desse jeito, eu não quero nem saber se a Bíblia fala o contrário. Eu creio.
Se eu acredito que eu estou certo, eu não quero ninguém me falando o contrário. Eu creio. E nós vamos nas nossas crenças. E algumas vezes chegamos diante de Deus e apresentamos as nossas crenças para Ele. E a gente fala: olha Deus, eu creio que eu estou certo. Dou dízimo, ajudo, não adultério, honra pai e mãe. Olha aqui. Ele chegou para Jesus. Jesus falou: ótimo. Diante dos homens, se fosse colocar assim, você não tem o que falar. Você é um bom vizinho, um pai, um bom marido, sei lá, um bom profissional, um bom aluno. Ótimo. Tá ótimo. Diante dos homens, está excelente. Mas para Deus, existe algo mais. Aquele que não entregar por completo a Ele, não pode estar plenamente unido. Por isso, ouve-se muito de Deus, mas não se consegue viver. Deus é bom sempre. Deus é justo sempre. Deus faz o bem ainda que nós não façamos. Agora, nós temos que nos entregar por completo ao Senhor Jesus. Abrir mão dos nossos conceitos e abraçar o que a Bíblia diz. Abrir mão daquilo que nós achamos ser o melhor para viver aquilo que Deus fala que é melhor. Só assim teremos a real vida abundante que Ele prometeu para aqueles que pertencem a Ele. Só assim vamos poder, como aquele homem lá no poço, viver a vida e o poder de Deus. Não apenas estar desgastado por anos de esforço próprio sem resultado. Particularmente, abrindo aqui o meu testemunho, particularmente, uma das coisas mais difíceis que eu tenho que enfrentar na minha vida é quando eu me esforço, faço aquilo que eu sabia que tinha que fazer, faço o correto e não tenho o resultado que eu quero. Isso quebra, me arrebenta o coração. Eu falo: rapaz, não era para fazer, eu fiz. Não era para tá certo. E aí onde Deus ensina: não depende de você estar certo ou não. É algo além. E algumas vezes as nossas frustrações podem nos ajudar a ir para Deus. Porque algumas vezes as nossas frustrações vão nos ensinar um princípio que Deus queria nos ensinar desde o começo. Confie mais em mim do que naquilo que você pode fazer. Porque eu sou capaz de fazer, de guiar, de mostrar e de colocar você onde o seu esforço às vezes não vai comportar. E nós terminamos essa noite com um último conceito, que algumas vezes o estilo de vida que a gente leva, ele é tão massacrado pelo mundo, pela sociedade, que chega um ponto aonde, se Deus entrar e falar pra gente assim: pode, você consegue, vai ser diferente, há paz, há mudança, há diferença, você vai falar: é, eu sei, mas não é bem assim. A Bíblia fala de uma mulher chamada Raabe, lá em Josué, no capítulo 2, depois 6 e 7, fala a história dela. A Bíblia diz que Deus havia dado aquela região toda para o povo de Israel. E Deus falou: vá e toma aquelas cidades, aquela região. Certa cidade, quando o povo lá foi tomar, eles entraram, espiaram a terra, viram que era. E tinha uma mulher chamada Raabe, que a Bíblia diz que ela era prostituta. E essa mulher, a hora que o povo de Deus lá chegou, os dois espias de Israel chegaram lá, ela escondeu aqueles dois na casa dela para o povo da terra não pegar e não matar ele. E a Bíblia diz o seguinte, que aqueles dois falaram: quando Deus vier nos dar essa cidade, você pega a sua família, você pega todos aqueles que te pertencem e põe dentro da sua casa. Aqueles que estiverem dentro da sua casa, então vão ser salvos. A Bíblia fala que essa mulher, que não era do povo de Israel, que era prostituta, creu na palavra daqueles homens, porque ela cria em Deus. Guardou a família, e quando o povo lá veio para tomar a terra, todos aqueles que estavam dentro da casa dela foram salvos.
Mas não acabou aí não. A Bíblia diz que ela pediu: posso estar com vocês? Ela pediu para fazer parte daquele povo. Por quê? Porque ela creu. E muitas pessoas dizem, aí é só especulação, não é certo, mas no Evangelho de Mateus, capítulo 1, há várias pessoas na genealogia de Jesus. Uma delas é Raabe, que não é comprovado que era essa mesma Raabe, mas diz alguns estudiosos, outros não, então a gente está aqui. Mas alguns estudiosos dizem que essa Raabe de Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus, era aquela mulher que era prostituta, que entrou para o povo de Israel, abraçou a causa e teve uma mudança de vida. Em pleno século XXI, como nós estamos, ano 2014, ou há dezenas, centenas e milhares de anos atrás, prostituição não é uma profissão que é aplaudida, que as pessoas abrem as portas, olha, vem aqui, vamos honrar a prostituta do mês. Não tem isso. Se hoje não é assim, na época também não era. Ela muito provavelmente viveu uma vida estigmatizada pelo estilo de vida que ela tinha. Só que um dia ela teve uma oportunidade de ter fé e uma oportunidade de ter uma mudança de vida. E a Bíblia fala dessa mulher, para a gente terminar, em Hebreus capítulo 11, que é impressionante. Antes de você abrir, ou vai abrindo aí, quem lembra o que Hebreus 11 fala? Fé. Fé. Quem conhece sabe que Hebreus 11 fala a respeito de fé. E Hebreus 11 também é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Pessoas que viveram e fizeram grandes feitos pela fé, está escrito em Hebreus 11. Um deles, o nosso amigo Abraão. Todo mundo lembra dele? Amém. Lembra? Que a Bíblia diz que ele, pela fé, saiu da terra dele e abraçou, ele é conhecido, né? Pai Abraão, pai de uma geração aí, aquele que foi o precursor lá do povo de Israel. Abraão está lá, em Hebreus 11. Como heróis da fé, lá na galeria dos heróis. E a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 31, foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com aqueles que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Junto com Abraão, a Bíblia coloca Raabe, uma mulher que era prostituta, mas teve a chance de ter um encontro com Deus e ter a vida transformada. A última menção de Raabe está aqui, como uma mulher que teve fé. Não importa como éramos, também não importa tanto como estamos. A única coisa que importa na nossa vida é o dia, o momento que tivemos um encontro com Jesus Cristo. O encontro com Deus muda todas as coisas. Agora, nós podemos ter um encontro com Deus e carregar junto com esse encontro o nosso passado. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas não dá. Ah, mas eu já tentei. Ah, mas meu esforço. Ah, mas eu já ouvi. A gente pode carregar no encontro com Deus tudo isso. Ou nós podemos, ou por que não, ou nós devemos, no encontro com Deus, carregar uma só coisa, chamada fé. A Bíblia diz que pela fé, pessoas são transformadas. Pela fé, Deus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. A Bíblia diz, e a Bíblia nos mostra, que pela fé, um homem chamado Saulo se torna Paulo e ganha mais almas do que muitos outros que talvez não tinham lá um histórico tão ruim para carregar. A Bíblia cita em Hebreus 11
uma mulher que era prostituta. E o final da vida dela foi conhecida como alguém que tinha fé. Não importa quem éramos. O importante é tivemos um real encontro com Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. O passado passou. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se faz novo. As coisas não se fazem nova por um encontro com a religião. As coisas não se fazem nova quando frequentamos ou vamos à igreja. As coisas não se fazem nova porque lemos a Bíblia. As coisas não se fazem nova porque nos esforçamos para ser bons. A Bíblia diz: se estamos em Cristo, tudo é novo. O Senhor nos dá a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. O Senhor nos transforma, independente de quem éramos, e nos torna alguém agradável a Ele. O Senhor tem uma bela história para cada um de nós, se estivermos nele. Será que, como aquele homem no poço, nós estamos olhando para Jesus e falando: mas o Senhor sabe, né? No meu caso não dá, no meu caso do seu jeito, o Senhor sabe, eu já tentei, mas sempre tem alguém que vai primeiro. Será que simplesmente, ao invés de abrir o coração como Raabe e falar: eu vou te proteger e eu peço, me guarde, e eu posso fazer parte do seu povo e ter a vida transformada, nós estamos argumentando com o autor da vida, com o autor da nossa salvação, com aquele que pode verdadeiramente fazer tudo novo. Essa noite nós temos a chance de pegar o passado que tenazmente nos assedia e falar o seguinte: Patrícia, ou você fala o seu nome, a única coisa que você tem é o passado, porque foi aquilo que você viveu e foi aquilo que te trouxe até aqui. Satanás, a única coisa que você tem na mão é o passado, porque o futuro só pertence a Deus. E dizer: Deus, o que eu sei do passado não tem grande coisa para gloriar. Foi difícil, é difícil, eu tentei, não consegui, mas Deus, se o futuro pertence ao Senhor e em Ti tudo é novo, eu quero viver uma vida real, abundante. Não pelo encontro com a religião, mas eu quero entender o que significa de verdade ser nova criatura. Feche teus olhos e pense por um minuto no passado. Se ele doeu, se foi triste, se há frustração, se há desilusão, pode ser que o passado seja aquilo que mais nos impede de ter um futuro diferente. E por estarmos tão apegados ao nosso passado, por estarmos tão apegados aos nossos conceitos, por estarmos tão apegados ao nosso estilo de vida, nós simplesmente construímos um amanhã igual ao ontem e não vivemos a vida abundante que Jesus tem. Mas essa noite o Senhor nos diz: se você estiver em mim, você é nova criatura. O passado acabou, tudo se faz novo. Se você crer em mim, a vida nova acontece. Aquele que está em Cristo é nova criatura, porque Jesus veio para perdoar o pecado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, que é o nosso amigo fiel.
que é a nossa força. Fortalece-nos, Senhor. Te damos graças e louvor essa noite.